Bem, vamos lá, galerinha. Vamos começar um pouquinho a falar sobre os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos, obviamente, são substâncias orgânicas, tá? Que, por própria definição, eles dizem que são compostos orgânicos, né? Constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Daí, hidrocarbonetos. O hidro vem de hidrogênio, né? E carbonetos por conta da composição de átomos de carbono. E aí eu tenho alguns exemplos aí logo abaixo, né? Eu tenho substâncias compostas estritamente por átomos de carbono e hidrogênio. Notem que as maneiras que eu posso representar essas substâncias podem ser de maneiras diferentes. Eu tenho na primeira representação a representação clássica, onde eu mostro tudo separadinho, ligação por ligação, os carbonos e os hidrogênios, como eles estão ligados entre si. Na representação do meio, nós vamos ter uma representação mais simplificada, onde eu tenho os hidrogênios condensados ligados a cada carbono, né? Mas permanecendo suas ligações, omitindo apenas as ligações entre hidrogênios, entre carbono e hidrogênio, algumas delas, né? E na última representação, onde eu tenho somente traços representativos, onde cada cantinho dessa substância, desse traço, né, o início do traço e cada esquina, que assim eu posso representar mais facilmente para vocês entenderem, cada esquina e cada canto representa um átomo de carbono, tá? E cada tracinho significa uma ligação simples, né? Então eu teria aí uma, duas, três ligações simples e um pouco já no final das substâncias, quase no final, né, uma ligação tripla, onde eu tenho três tracinhos, tá? Essas são as maneiras de representar os hidrocarbonetos. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos e o tipo de cadeia, eles são divididos em várias classes, né? Eles podem ser divididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Alcanos, o an refere-se a ligações simples entre carbonos. Quando eu tenho somente ligações simples entre carbonos, são os alcanos. Ligações, pelo menos uma ligação dupla ou mais de uma ligação dupla, não sendo uma em sequência da outra, eu tenho os alcenos. Os alcinos, onde eu tenho a presença de pelo menos uma ligação tripla, e os alcadienos, onde eu tenho a presença de duas ligações duplas em sequência. Quanto às cadeias, quando elas são cíclicas, eu tenho os ciclanos, onde eu tenho hidrocarbonetos, ligações simples e cíclicos, mas somente ligações simples. Os ciclenos, onde eu tenho ligações duplas, ou presença de pelo menos uma ligação dupla. E os aromáticos, que aí vocês vão lembrar bem, que é o benzeno, né? Onde eu tenho alternância entre ligação simples e uma dupla, uma simples e uma dupla. Onde o benzeno é o principal dos representantes. Onde eu tenho 6 carbonos ligados, né? Formando uma figura de um hexaedro, né? Onde eu tenho uma alternância, uma ligação simples, depois uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Onde eu tenho, obviamente, 3 simples e 3 duplas alternando entre si. Né? Vamos para frente. Os alcanos. Os alcanos também são conhecidos popularmente como parafinas. Né? Parafinas por quê? Porque são pequenas afinidades. Então são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, não formam ciclos, tá? Apresenta a cadeia aberta ou acíclica e com apenas ligações simples entre seus carbonos. Os alcanos, eles são os formadores do petróleo, do gás natural, ou seja, por isso são conhecidos como parafinas, né? Porque a grande maioria dos derivados do petróleo, eles são alcanos, tá? Então eles são importantes como combustíveis, como gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, sendo também utilizados na fabricação de velas e objetos decorativos. E aqui eu tenho uns exemplos clássicos, né? As velas, onde eu tenho a parafina, né? Eu tenho óleo de alguns vegetais e tenho também aqui ao lado a gasolina, né? Gasolina comum dentro de um becker, né? Que ela é utilizada como combustível. Metano. O metano é o primeiro representante dos alcanos, né? O CH4. É um carbono
ligado a 4 átomos de hidrogênio, né, que ele forma um gás inodoro, ou seja, sem cheiro, incolor, sem cor e altamente inflamável. Ele ocorre na natureza a partir da decomposição de resíduos orgânicos, ou seja, do apodrecimento de vegetais. É muito comum nos pântanos. No caso nosso aqui, no nosso estado do Ceará, nós temos muito comuns nos manguezais, né? Onde você tem um apodrecimento de uma grande parte de matéria orgânica, né? Então tem aquele cheirinho, quer dizer, cheiro não, porque ele não tem cheiro, né? Mas ele tem a presença desse gás muito comum nesses locais. O apodrecimento de vegetais, ele gera então esse metano, que é altamente inflamável. Então, um problema muito sério ocorreria nos aterros sanitários. Por quê? Porque oriundo da atividade das bactérias presentes no lixo, né, essas bactérias elas fermentavam os restos orgânicos do lixo, né? E aí transformavam esses restos orgânicos liberando em um dos seus resíduos como metano, o gás metano. E formavam bolsões de gases que, se fossem expostos ao fogo, obviamente você poderia ter uma explosão, né? Um incêndio. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma tragédia conhecida como a tragédia do Morro do Bumba, né? O Morro do Bumba é uma comunidade do Rio de Janeiro que foi construída em cima de um antigo lixão, né? As pessoas sem saber que tinham esses bolsões de gás metano, eles construíram as suas casas em cima desse antigo aterro, pensando que estava tudo bem, e aí em alguma atividade humana lá da comunidade você teve o fogo, um incêndio, e aí o incêndio atingiu esses bolsões de gás metano e aí provocou explosões, o que veio a destruir a comunidade. Foi uma tragédia muito grande que matou muitas pessoas, ou soterradas ou por conta das explosões, né, dos incêndios. A combustão do metano ela é limpa, né, ou seja, ele é considerado como biogás, né, onde a combustão está aí descrita na fórmula, é o CH4-metano exposto ao oxigênio, e aí você tem a produção de água e CO2. Limpa até certa ordem, né, pessoal? Porque toda combustão a maioria das combustões ela produz o gás carbônico, e a gente vai ver mais na frente que o gás carbônico ele é um dos gases que vai interferir no ciclo do carbono e que vai criar alguns problemas ambientais, tá bom? E está na moda, né? A maioria da flatulência, ou seja, dos gases emitidos pelos bovinos, no caso está representada a vaquinha, ele libera uma grande quantidade de metano. Além do que a queima desses combustíveis nas indústrias, né, também produz, aumenta a produção de liberação de gás carbônico também, né? E aqui é uma charge interessante que hoje em dia o ser humano ele usa a indústria há muito tempo, e hoje em dia ele culpa os bovinos, né, por emitirem o CH4. Lembrando que quem faz a criação de bovinos é o próprio ser humano. Então, ou seja, o ser humano ele é o culpado, sim, né? Ele é o responsável pela produção do CH4, que é queimado e transformado em gás carbônico, que altera todo o ciclo do carbono. Os alcenos ou oleofinas, tá? Olefinas vem do latim óleo, né? Afins é afinidade, então são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, insaturados com ligações duplas, que apresentam uma ligação, essa dupla, entre os seus carbonos. Lembrando, essa ligação tem que ser entre os carbonos, ok? Então aqui eu tenho como exemplo o etileno ou eteno, né? Onde eu tenho uma ligação dupla entre os dois carbonos, e ele é obtido da quebra dos alcanos de cadeia longa, ou seja, os naftas, né? Que ele é muito importante na indústria petroquímica, ou seja, é um subproduto do petróleo. É produzido por frutos verdes e age no amadurecimento dos frutos. É o famoso que o povo chama de amadurecer à força, né? Então você usa a nafta para fazer essa maturação. É o que ocorre principalmente, por exemplo, na maturação da banana, né? A banana, as grandes produções de banana elas usam esse procedimento, né?
de embrulhar as frutas em papel, né, ou deixar no recipiente fechado, porque a própria fruta ela vai produzir esse gás e esse gás vai incentivar a maturação precoce do fruto. Né? Tá aqui o processo e aí a banana rapidamente ela amadurece. Os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, também de cadeia aberta, insaturados, porque tem ligações triplas, né, entre os seus carbonos. O exemplo, nós temos o etino, que popularmente é conhecido como acetileno. Né? O acetileno ele tem a capacidade de liberar grande quantidade de calor durante a combustão. Ele é muito usado na indústria de solda, né? Solda automotiva, solda, enfim, como solda. Né? É gás que vai equipar os tanques de solda e ele vai ser usado para produzir o calor que é capaz de derreter ou soldar, né, metais em geral. Né? E ele é a matéria-prima essencial na síntese de muitos compostos orgânicos importantes, como os plásticos, né, e as borrachas sintéticas. E aqui está o exemplo, a solda que eu disse para vocês. Né? Os alcadienos, ou dienos simples, né, eles não existem na natureza, eles são preparados em grande quantidade pela indústria petroquímica, ou seja, é um subproduto produzido pelo homem, né, na produção de polímeros e borrachas. Uma das matérias-primas mais utilizadas para a produção de borrachas artificiais é o 1,3-butadieno, ou seja, é um butadieno com ligações duplas no carbono 1 e no carbono 3. Tá? E ele é muito importante na fabricação de pneus, né, em tintas e para proteger as cenouras do ataque as cenouras, os legumes, a cenoura, para proteger do ataque de pragas. Além disso, um dos mais importantes elementos das cenouras, que é o beta-caroteno, né, que dá aquela cor alaranjada, a cadeia do beta-caroteno é composta de 40 carbonos, né, que se transforma em vitamina A. E essa vitamina A ela é essencial para a visão. E a vitamina A ela vai ter um alcadieno. Né? Tá aqui a molécula da vitamina A, onde você tem alcadieno, um alcadieno com várias ligações duplas em sequência entre carbonos. Então o beta-caroteno ele é considerado um alcadieno sim. Tá? Quanto aos aromáticos, né, que são os anéis benzênicos, né, estão presentes em casca de árvores, óleo de baleia, hulha. A hulha ela é um subproduto também na indústria petroquímica, tá? E no carvão mineral. Os pigmentos utilizados em tecidos também são derivados de aromáticos como o benzeno e o antraceno. Inclusive, né, esses pigmentos são utilizados muito na indústria de jeans, né? Como está o exemplo aqui, né? Esse é utilizado, né? Além disso, alguns antibióticos, né, como a penicilina, que é produzida pelo fungo Penicillium, ele também tem na sua composição vários anéis. Você tem também a composição de um anel benzênico, né, um anel aromático. Eles são muito dos compostos aromáticos, eles são comprovadamente carcinogênicos, ou seja, a grande maioria deles eles têm a capacidade de criar mutações no nosso corpo, e essas mutações vêm a provocar o surgimento de células cancerígenas, ou seja, ele é capaz de induzir o câncer no ser humano. O aspartame, mesmo em pequenas quantidades, né, que é aquele que é utilizado, foi proibida a sua utilização, mas algumas fabricantes ainda insistem, né, eles são utilizados na indústria de alimento para acentuar o sabor dos alimentos, mas também são utilizados como adoçantes. Né? Mas o aspartame ele tem lá suas contradições. Existem alguns nutricionistas que dizem que eles têm um poder carcinogênico, ou seja, produzir câncer, outros não. Então existe uma controvérsia muito grande sobre ele. Mas ele tem na sua composição, como vocês podem ver, um anel aromático lá em cima. Né?